Muito boa tarde, torcida vascaína. Estou aqui mais uma vez para fazer uma livezinha, né? E falar sobre o que aconteceu ontem em São Januário, né? E hoje, né? Que a torcida organizada foi fazer cobrança hoje à diretoria, foi fazer cobrança hoje ao jogador, foi fazer cobrança a todo mundo hoje. Hoje todo mundo foi cobrado em São Januário, né? Mas a torcida ainda está errada. A torcida tem que ir para cima. É dessa diretoria missa e vagabunda que o Vasco tem. Eu quero saber o que é que o senhor Felipe está fazendo dentro do Vasco. Viu? E em vez de contratar jogador pro Vasco, tá contratando jogador para tá contratando gente para diretoria. Eu quero saber se a diretoria ganha jogo. Não, porque uma grande contratação, esse que contrataram para a diretoria, é o Monsenhor, não sei o que diabo é ele lá, viu? Não depende nada de extra, não depende nada de campo. Nós quer saber de contratação para dentro de campo que venha ganhar os pontos para classificar esse time vagabundo que hoje está aí. É isso que nós queremos. Viu? Tem que cobrar a diretoria, o senhor Pedrinho, tem que chegar em Pedrinho e conversar com ele. Pedrinho, encostar ele na parede. Por que você não está indo dar entrevista para nós saber como é que você fala? Por que você não estão falando em contratação? Será se você quer ir com esses times vagabundo e frouxo que o Vasco tem hoje? É isso mesmo, né? Meu amigo, o Vasco hoje tem quase 50 dias que o centroavante do Vasco não faz um gol, moço. Quase 50 dias que os centroavantes do Vasco não balançam a rede. Isso é grave para um time de futebol, ué. Isso é ruim para o time de futebol. Como é que o time de futebol vai ganhar se o centroavante não botar a bola para dentro? Me diga como é. Quem tá fazendo gol é o meio de campo. É o meio de campo, é defesa. Faz um golzinho, que não faz todo dia, não é a profissão dele. A profissão da defesa é defender. E nem isso tá defendendo, tá levando, tá fazendo contra. Tá entendendo? O Vasco não tá fazendo gol a favor, mas tá fazendo contra. Isso é que é o pior. Meu amigo, o Vasco precisa de centroavante, urgente. Porque os que estão aí não tá dando conta. O que é que Breno tá fazendo dentro do Vasco? O que é que Spinelli tá fazendo? O que é que Spinelli não? O que é que o seu Valdir tá fazendo dentro do Vasco? Jogador caro. Contrataram aquele ponteirinho do Vasco, aquele moreninho, por 6 milhões de dólares. Não tá jogando nada. Nada, nada. O Marinho Nestroça não tá jogando nada, 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 nada. Dinheiro perdido. Mas quando o Hulk saiu do Atlético Mineiro, que precisava de um centroavante que sabia o que era fazer gol e acostumado com um jogo grande, não, porque Hulk é caro. Mas sabe pagar quase 1 milhão para Marino Nestroça, né? Sabe dar 6 milhões para Marino Nestroça, mas não sabe contratar Hulk, porque Hulk resolve a parada, né? Tem zagueiro livre no mercado e o Vasco não vai atrás, não está se falando em contratação, é custo zero, gente. Já era pro Vasco já ter engatilhado já uns 3 a 4 jogadores. Mas sabe o que é que a diretoria omissa e vagabunda faz? Ele não contrata logo não. Ele deixa todo mundo contratar primeiro, para ele contratar o resto que fica. Daí fica nessa porcaria que nós estamos vendo aí. Fica nessa merda que nós estamos vendo aí, como sendo a palavra.
Contrata o resto não presta, ele traz. Pronto. Daí o Vasco fica a mesma coisa, contrata 4, 5 jogadores, 6, 8, 10 e não adianta nada. Não acrescentou em nada, só acrescentou a folha de pagamento. A folha de pagamento do Vasco, meu amigo, é 17 milhões. Para perder para um time dentro de casa, que a folha dele é 4 milhões. Olha a diferença, gente. Diferença de 13 milhões. E o Vasco consegue perder para esse time. O Vasco perdeu de 3-1, 3-0. Ontem, perdeu de 3-0 ontem. Perdeu de 4 para o Internacional. Perdeu de 3 para aquele timezinho na Sul-Americana. Levou 10 gols e não fez nenhum. 10. Levou 10 gols e não fez nenhum. Agora eu me diga uma coisa. O que é que está faltando tanto no Vasco? Mas a zaga também não presta, sim, porque não tem meio de campo. Eu estou canso de dizer aqui que o coração de um time de futebol é um meio de campo bom. Um meio de campo criativo. Um meio de campo que quebra linha. Mas isso o Vasco não tem hoje. Tem um bocado de jumento correndo dentro de campo que não sabe quebrar linha, não sabe fazer nada. Só sabe fazer falta e ser expulso. Aí vai. Me diga se vai desse jeito. Não vai. Daí me vem a torcida organizada do Rio de Janeiro cobrar o jogador. Não, tá errado. Cobra jogador não. Jogador não tem culpa não. Se ele tá no Vasco foi porque trouxeram. A culpa toda é da diretoria. Do que está acontecendo hoje dentro do campo, a culpa é da diretoria. Renato Gaúcho não tem culpa de nada não. Que ele já pegou o carro, foi trocar o carro com o pneu, foi trocar o pneu com o carro andando. Esse jogador que hoje está dentro do Vasco, Renato Gaúcho não contratou nenhum, não pediu nenhum. Porque quando ele chegou, já tinha fechado a janela de transferência. Então ele está ainda com o jogador que Fernando Diniz contratou. Mas junto com os bandidos da diretoria. Então a torcida do Vasco do Rio de Janeiro tem que criar vergonha e cobrar essa diretoria missa e vagabunda. Pedir não vai numa rede de televisão, dar entrevista, não vai em canto nenhum dar entrevista para o povo ver. Nós, torcedor do Vasco, vê ele dando a entrevista e contando como é que está a situação. Ele não vai para dizer isso, sabe por quê? Que ele é covarde. Pedinho não vai dar entrevista de jeito nenhum, não é com medo da televisão não, que ele já trabalhou na televisão. Ele não vai, é covardia pura. Fica se escondendo detrás dos outros. Ontem quem foi dar a entrevista lá depois do jogo foi o senhor do Vasco que contrata. E o capitão do time, isso é uma vergonha. Nunca se viu falar isso. Que quando o senhor treinador não vai dar entrevista, quem é o presidente do time. Que ele é quem toma a frente e vai dar entrevista. Mas ele se esconde atrás dos outros e não vai. Isso se chama o quê, gente? Covardia. É isso que se chama. É a única palavra que eu posso dizer para vocês é essa. Pedinho é um covarde. Viu? E o Vasco tem dinheiro. Ele não contrata porque não quer. Tem jogador aí livre no mercado, jogador bom, jogador de seleção. Livre no mercado. Tem jogador livre pro meio do campo. Tem meio de campo livre no mercado. Tem zagueiro livre no mercado. Tem centroavante livre no mercado. Tem ponteiro direito, ponteiro esquerdo livre no mercado.
Caça 2 meios de campo bom que venha para preencher essa vaga, que tá uma lacuna dentro de campo. Você imagina só. O time vai num ataque. O seu adversário toma a bola. Pra cima de você. Meio de campo não tem para barrar aquele contra-ataque. Sabe por que não tem? Porque o jogador não presta. Os jogadores que estão aí no meio do campo não é capaz de vestir a camisa do Vasco. Com o meio de campo. Como cidadão, tudo bem. Mas como jogador de futebol, não tem capacidade de vestir a camisa do Vasco. Esses jogadores do Vasco não tem. De lá se tira 4 ou 5 que tem capacidade de vestir a camisa do Vasco. E o resto nenhum tem. Vocês estão entendendo como é? Gente. Daí um time desse vai se classificar quando, gente? Perdendo para time inferior a ele, de goleada. Perder para o Internacional, que vinha perdendo para todo mundo, de 4. Perder para o Bragantino, dentro de casa, 3. Isso é uma vergonha, gente. É safadeza dessa diretoria não contratar. Ontem foi perguntado se podia, se iam contratar ou não sei, não tem dinheiro. Toda vida que tá perto de abrir a janela de transferência, começa essa lacuna, esse negócio de dizer que não tem dinheiro. Mais dinheiro para pagar seu Felipe sem fazer nada do Vasco, o Vasco tem para pagar. O Vasco para contratar um senhor para botar lá dentro da diretoria, o Vasco sabe contratar. Agora, para contratar um meio de campo que venha preencher o meio de campo daqueles que quebra a linha e parte para cima, o Vasco não tem dinheiro. Vocês estão entendendo, gente? Bom, gente, dizendo isso, eu quero mandar aqui um abraço para nosso amigo Edson, pescador, né? Que hoje eu estive pescando mais ele, né? Quero mandar também aqui um abraço também para seu João, né? Que tava pescando hoje mais nós, né? Seu João, gente boa demais. Um abraço, seu João. Gostei de estar hoje mais o senhor o dia todinho, viu? João não teve hoje mais nós lá pescando, né? Ele que tá de passeio aqui em Nova Serrana, daí foi pescar mais nós, né? Tá entendendo? Então, um abraço para seu João. E um abraço para nosso amigo Galego também, né? Galego, aquele abraço. Você perdeu a resenha hoje, Galego. Hoje esteve bom lá, viu? Pois é, né? Hoje foi bom. Vamos ver, né? Beleza, né? Mandar aqui um abraço para nosso amigo Risadinha, para Isaías, para todos da família de Isaías. Mandar aqui um abraço para Cício, né? E a esposa dele. Mandar aqui um abraço também para Antônio Motopeça, né? E mandar aqui um abraço também para todos que assistem minha live, né? E dizer para vocês, gente, que o Vasco é triste. É triste a gente dizer que é Vasco. Para falar nisso, tenham todos uma boa noite e que Deus fique com Deus e saudação vascaína.